E, sob o título do desempenho do processo de desenvolvimento, os gerentes de produção têm a possibilidade de desenvolver as capacidades de seus processos para melhorar o desempenho. E aí tem a ver com a função de transformação em si, né? O que é utilizado, como as pessoas utilizam, quais as práticas, né? A gente leva isso muito, volta muito à questão dos principais administradores científicos, né, que analisaram as formas do processo produtivo dentro da empresa, né, até chegar ao que nós tínhamos de qualidade total, o CAIOC, né, a questão do mínimo erro, de evitar desperdício. Então, tudo isso tem que estar dentro da visão do gerente de produção. Então, de novo, as atividades da produção podem ser agrupadas em 4 categorias amplas: dirigir a estratégia global da operação, projetar produtos, serviços e processos da produção, planejar e controlar a entrega e executar o desenvolvimento. Isso está bem latente no livro que vocês têm, que é de 2004, né, que é uma edição compacta. Só que a gente está em 2021 e eu preciso atualizar vocês, né? O que nós temos a mais? Agora a gente tem uma outra questão muito importante. A administração da operação afeta a sustentabilidade. Então, a gente está no século 21, já em 2021, a gente tem uma série de questões ambientais que estavam sendo tratadas no mundo desde a década de 70. Mas que no Brasil começou a vingar na década de 90 e só efetivamente na passagem do século 21 é que essas questões ambientais, de preocupação com a sustentabilidade ambiental, passaram a ser encaradas com mais seriedade, né? Então, para vocês terem uma ideia, gente, como a América Latina em geral, ela demora para pegar... para se adequar a algumas situações em relação ao mundo. Em 1970, tivemos uma reunião mundial preocupada com o meio ambiente. O Brasil até foi. Em 1992, nós tivemos a Eco 92 aqui no Brasil e um novo Fórum Mundial de Sustentabilidade. Os mesmos países que participaram em 70, né, vieram para o Brasil também para dar continuidade a essa agenda, né, de preocupação ambiental. E, pessoal, na década de 90, o presidente da Coca-Cola na América Latina, ele com essa pegada ambiental, ele resolveu investir na Coca-Cola com a embalagem retornável. Então, a Coca-Cola, ela seria vendida com uma embalagem mais duradoura, né? E essa embalagem, então, ela seria retornável. O consumidor iria comprar da primeira vez, né, a embalagem, e depois, sempre que fosse ao mercado comprar novamente a Coca-Cola, levava a embalagem vazia e pegava outra Coca-Cola, mas dessa vez só pagava pelo líquido, né? Pagava pelo produto Coca-Cola e não pela embalagem. Sairia mais barato e contribuiria com a sustentabilidade ambiental. Só que, gente, América Latina, na década de 90, a gente estava usando garrafa PET, refrigerante de 2 litros, que vinha em embalagem descartável, que você não precisava levar no mercado para trocar. E a Coca-Cola fez um investimento justamente em embalagens retornáveis. Como aqui na América Latina e no Brasil em especial, a questão do retornável não foi muito bem vista, a Coca-Cola perdeu um mercado muito grande para seu principal concorrente, que era a Pepsi, porque a Pepsi entrou massivamente no mercado brasileiro com as descartáveis de 2 litros, as Pepsi descartáveis de 2 litros. E o presidente da Coca-Cola na América Latina foi demitido sumariamente por ter tomado uma decisão que não foi muito assertiva, né? Mas olha só, desde a década de 70 a preocupação com o meio ambiente,
O Brasil teve a Eco 92 em 1992 e a gente não estava preparado ainda para utilizar garrafas retornáveis para tornar o ambiente mais sustentável, né? Sem geração de resíduos. Quando é que a gente começou a se preocupar com a questão dos resíduos? Depois da mudança para o século XXI. Mais precisamente 2010, 2015, é que essa questão da sustentabilidade começou a ficar mais premente, né? Começou a se preocupar mais com isso e a população também passou a se preocupar mais com isso. Agora, uma perguntinha para vocês. Quem de vocês aí, quando vão comprar bebida, vão comprar com garrafas retornáveis? A Coca-Cola retornável ainda existe, gente. Danilo compra retornável, Amanda às vezes, a Karina compra retornável, a Cristiane também, a Larissa compra Coca, a Milena não, mas o pai dela se preocupa com isso. Legal. Na Alemanha, a dona de casa, ela compra o detergente e depois que esvazia, né, a embalagem, ela vai até o mercado, porque tem um tonel enorme, né, com detergente, e ela vai e enche a sua embalagem que ela trouxe de casa, depois ela passa no caixa do mercado e paga só a quantidade de detergente que ela pegou. Ela não paga mais a embalagem, porque ela está usando a dela como se fosse uma embalagem retornável, né, da preocupação com o meio ambiente que eles têm lá. Agora, eu fico imaginando uma dona de casa aqui no Brasil, que compra o detergente P, leva para casa, depois que acaba, ela pega, né, a embalagem, vai até o mercado e vai até um tonel, no caso, se tiver, e coloca exatamente, né, até encher a embalagem dela e passa no caixa e paga a quantidade de detergente que ela comprou. A gente ainda não tem esse costume, né? Professora, Oi? é o Wellington. Não, mas Oi. em relação a isso, a senhora está coberta de razão. Não rola, não. Até tempos atrás, não sei se a senhora lembra da história que eles estavam tentando tirar as sacolinhas do mercado por questão de sustentabilidade. Isso deu um BO, né? O Em Wellington, relação espera a só isso. um pouquinho que eu vou aumentar o som, Tá, porque a caixinha aqui não está funcionando direito. beleza, Só professor. um pouquinho. Uhum. Deixa eu parar de compartilhar para eu poder aumentar o som. Acho que agora deu. Professora? Hã? Eu estou aumentando o som para ver se eu consigo ouvir, Tá, porque beleza. está muito baixinho aqui. Deixa eu ver, compartilhar tela. Voltar a apresentar do slide. Pode falar, Wellington, aumentei o volume. E agora, professora, ficou melhor? Tá mais alto? Tá melhor, tá melhor. Então, não, é só falando rapidamente em relação às sacolinhas que eles estavam tentando tirar dos mercados e não foi bem aceito. É que acho que em relação à consciência ambiental vai demorar um pouco para as pessoas aceitarem que não precisa de usar embalagem para tudo, entendeu? Acho que esse é mais um ponto de vista em relação a isso. Não, muito bem lembrado, Wellington, muito bem lembrado, porque a questão das sacolinhas, gente, as sacolinhas é uma grande parte poluente, né? Porque as pessoas geralmente levam os produtos para casa e depois jogam a sacola e às vezes esquece algum canto, voa, vai parar nos bueiros, né? Vai parar nos rios, né? Então, existe sim. Algumas empresas estão investindo em sacolas biodegradáveis, né? Mas mesmo assim elas demoram um tempo para degradar totalmente. E eu vou contar para você uma história que é muito engraçada. Eu comprei para minha tia aquelas sacolas, sabe aquelas sacolas de algodão cru para você ir no mercado e não precisa mais comprar, não precisa mais pegar a sacolinha descartável, daí você coloca as coisas dentro da sua sacola e leva para casa. Que é uma maneira de você evitar o uso de sacolinhas. Pois a minha tia, ela vai até o mercado, leva a sacola dela, e quando ela vai colocar as sacolas
as compras na sacola, ela pede para a moça colocar na sacolinha de plástico para não sujar a sacola dela. Mas é uma que é meio complicado. Eu lembro porque eu sempre trabalhei em mercado. Eu, tipo assim, hoje em dia eu trabalho na padaria lá do Supermercado do Parque Shopping. Mas logo quando eles tentaram implantar isso daí, eu era frente de caixa. E eu via muita reclamação dos clientes em gerais. Ah, isso não pode, que a gente paga pela sacolinha, porque vocês não querem dar a sacolinha pra gente. É uma coisa que inimaginável. Então, tipo assim, até em relação a essa questão da Coca que você estava explicando anteriormente, é meio nessa pegada. As pessoas têm que melhorar um pouco essa consciência, entendeu? Mas só para ser breve. Mas é uma questão de conscientização mesmo, é o que você falou. A gente ainda não está totalmente preparada, a população ainda não está pronta para absorver, mas é uma coisa assim, né? A gente fala que mudança de hábito demora 2 gerações. Então, nós começamos em 2010, mais ou menos, né? Essa geração está começando a aprender, a próxima geração já vai estar mais acostumada com isso, né? E a terceira, então, é que realmente vai ter tudo isso arraigado. Então, por enquanto, a gente está num processo de transição, né? Para começarmos a usar, a preocupar com essa questão ambiental, que é necessário, né? Mas a gente não consegue mudar a população toda. É uma coisa que vai demorar, ela tem que ser arraigada, né? Por exemplo, você vai na França as pessoas sabem que não vão ter sacolas. Então, elas precisam comprar ou em pouca quantidade para poder caber numa bolsa ou carregar na mão, ou elas vão ter que pagar por uma sacola que é uma sacola de papel. Então, assim, são questões, né, que as pessoas precisam ainda aprender. E o brasileiro ainda tem muito para aprender, gente. A gente tem muita coisa para fazer ainda. Mas eu vejo tudo do ponto positivo. A gente está melhorando e bastante, né? Mas, atualizando, então, o foco de vocês em questão da produção, pensar na sustentabilidade. E aí, a sustentabilidade, porque normalmente os problemas ambientais ligados à ação do homem, que a gente chama de ação antrópica, né? Ela tem muito a ver com falhas, desperdícios ou não conformidades que ocorrem no processo produtivo, né? Muitas vezes. Então, o que a gente estava comentando até agora é na atividade geral. O homem faz compra, a pessoa vai no mercado, a pessoa desperdiça água em casa, né? A pessoa joga na rua, embalagens, né? Tudo isso também é ação antrópica. Mas como a gente está falando de produção, tá? Então a gente coloca isso na questão do processo produtivo, né? Algumas falhas que existem. E uma coisa interessante, né? Por exemplo, aqui, um exemplo que a administração da operação afeta a sustentabilidade. Eu não sei se vocês lembram, mas há uns 2, 3 anos atrás, nós tivemos um problema com o molho de tomate Heinz, porque eles detectaram problemas, né, no conteúdo. Ele falou devido à identificação de não conformidade. Tá? Não conformidade é que houve uma falha de produção e houve algum problema, que se eu não me engano, gente, encontraram pelos de rato no molho Heinz, que eu li num jornal. Mas, né, quando o Heinz coloca isso na mídia, ela fala que foi só uma não conformidade. Então, ela recolhe o lote, né, e acaba por devolver o dinheiro daquelas pessoas, que ressarcir as pessoas que vieram comprar esse produto com não conformidade. Mas isso, gente, afeta a sustentabilidade e também os custos da empresa, porque é um lote todo que teve que ser descartado, né? E que foi gasto em relação a transporte, em relação
a estocabilidade, né? Então, energia, então, é um custo para a empresa, na verdade, que ela incorre e afeta a sustentabilidade. Aí eu coloquei para vocês aqui uma imagem que representa a energia elétrica, né? Esse dado aí é do ano passado, ano retrasado. 79% das empresas utilizam energia elétrica como principal fonte de energia. 67% das empresas que utilizam principalmente a energia elétrica em seu processo produtivo têm prejuízos com falhas de fornecimento. 93% das empresas que utilizam principalmente a energia elétrica em seu processo produtivo perceberam elevação do custo com a energia elétrica. Isso há 2 anos atrás, né? Hoje, então, está subindo adoidado. 52% das empresas tomaram algumas medidas para lidar com o aumento do custo de energia, seja para diminuição de consumo, ou seja para encontrar fontes alternativas, né? E 30% das empresas que utilizam principalmente a energia elétrica em seu processo produtivo afirmaram que o impacto do aumento da tarifa de energia no custo total foi alto. Hoje as empresas buscam alternativas como energia solar, né, principalmente, mas uma outra situação, né, que a gente está percebendo, dada essa pandemia em que grande parte das pessoas no administrativo estão trabalhando em casa, as empresas perceberam uma redução enorme no custo, principalmente de energia elétrica. E aí a gente coloca outros custos inerentes, por exemplo, o transporte, né? Então essas pessoas não precisam se deslocar de casa do trabalho para casa, então a questão da emissão de gases poluentes, né, devido ao transporte também teve uma redução. Então, as atividades antrópicas, né, o homem que acabou afetando a questão do meio ambiente. Um outro exemplo que eu trouxe para vocês, vocês se lembram de Mariana, né, onde houve um rompimento da barragem e soterrou uma cidade praticamente inteira, com várias pessoas que perderam suas vidas, perderam tudo que tinham. E, na verdade, isso foi uma ação antrópica, ou seja, a ação do homem que, né, trouxeram várias não conformidades dentro do processo, principalmente de contenção, né, dessa lama oriunda do processo de mineração. Então, isso foi um problema sério em questão da sustentabilidade. Aquela região, ela ainda, né, tem sérios problemas, a questão de solo, a questão das pessoas poderem morar ou cultivar algo lá. Aquela lama, né, oriunda da mineração, ela tem vários poluentes. E coloquei aqui uma notícia que fala da fumaça de uma fábrica, que é preocupante, porque é poluente, né? Vocês terem uma ideia, Pequim, quando teve os Jogos Olímpicos em Pequim, na China, vários atletas ameaçaram não participar, porque o ar lá é totalmente poluído. Então, o governo chinês proibiu a atividade nas indústrias, né, no entorno da sede da Olimpíada, 3 meses antes da chegada dos atletas, para que a fumaça fosse dissipada e o ar ficasse mais respirável, né? Vocês veem que a questão da poluição é algo muito grave. Aqui no Brasil, várias empresas, elas muitas vezes, até pouco tempo atrás, não colocavam filtros nas suas chaminés porque era mais barato pagar a multa do que colocar filtros, né? Agora que a multa está bem pesada, eles optaram por colocar os filtros, mas mesmo assim, né, existem problemas. Um outro exemplo aqui, Fukushima, Chernobyl, né? A questão da água, abastecimento de água, aí tem a ver também, gente, uma ação antrópica em relação à água, que é a questão do desperdício, né? O tratamento da água, a captação do tratamento da água para consumo e também o saneamento básico, gente, é muito alto, né? E demanda muita energia. E o que a gente percebe é que grande parte das pessoas simplesmente desperdiçam água porque a conta de água é relativamente barata em relação à conta de energia elétrica.
Então, alguns cuidados que a gente precisa tomar e que, infelizmente, né, em algumas situações não ocorre. Vou contar para vocês um caso bem grotesco. Uma aluna minha, ela, no curso de economia, ela queria falar sobre a vila das comunidades da favela de São Paulo, porque ela tinha uma tia que morava lá, então nas férias ela iria passar um tempo lá e fazer a pesquisa. E eu fui orientar na monografia dela, e eu achei assim, né, que ela teria primeiro um choque muito grande, né, porque você está aqui no interior do estado de São Paulo, uma vida relativamente confortável, e aí você vai passar 30 dias numa favela em São Paulo, por mais que seja uma favela pacificada, né, é uma outra realidade. Mas ela foi, e não vou falar do trabalho dela, mas uma coisa que ela falou para mim é que assim que ela chegou, ela viu pias com 3 torneiras, né, que a prefeitura colocou lá na época, porque não havia canalização de água, né, para a favela, não subia encanamento de água para lá. Então as pessoas tinham que descer, pegar, encher baldes e bacias com água, galões, garrafas e levar para suas casas. Só que ela percebeu que as torneiras estavam sempre abertas. Então, quando ela chegou lá, ela pensou, nossa, né, deve estar quebrada a torneira. Mas aí ela foi fechando, as torneiras fecharam. Aí ela foi, a tia dela veio buscar, ela foi na casa da tia. No dia seguinte, ela desceu e ela viu as torneiras abertas de novo. E o pessoal enchia a bacia, enchia o galão, enchia a garrafa, enchia balde e deixava a torneira aberta. Ela ia lá e fechava. Um dia chegou uma senhora e falou para ela, por que você fecha as torneiras? Ela falou, porque não fica aqui jorrando água o dia inteiro, ninguém usa, né? Tem que fechar. Aí a senhora falou assim, mas não tem conta de água, ninguém paga essa água, não precisa fechar, pode deixar aberta. Aí você imagina por que a conta d'água na cidade de São Paulo ela é tão cara, né? Porque as pessoas que não pagam e não se preocupam com a conta, elas não fazem a mínima ideia de que toda aquela água que elas desperdiçam, na verdade, tem o custo rateado entre os pagantes. E a pessoa usa um produto chamado água potável e ela simplesmente não fecha a torneira porque não tem conta para pagar. Ela não pensa que se ela deixar desperdiçando lá, aquela água teve um custo e uma hora essa água pode faltar. Olha a falta de consciência que as pessoas têm, né? Então, só dando um exemplo para vocês. E outros problemas, né? Um outro exemplo que eu trago para vocês é uma pesquisa que foi feita no mestrado em meio ambiente e que eu orientei, que foi uma aluna que trabalhou com o Distrito Industrial Antônio Crepaldi, aqui em Presidente Prudente. Quem é de Presidente Prudente ou da região deve conhecer, né? Logo na entrada de Prudente tem esse Distrito Industrial, é o primeiro que foi aberto aqui em Presidente Prudente. Essa aluna, Alessandra Sakai, o título do trabalho dela era Resíduos Industriais, Efetividade e Adequação das Práticas de Gerenciamento de Resíduos Gerados no Distrito Industrial Antônio Crepaldi, no município de Presidente Prudente. Ela tinha a preocupação de entender se essas empresas, o Distrito Industrial, estavam realmente preocupadas com a questão ambiental, se elas tinham, né, planos de gerenciamento de resíduos, que tipo de resíduos que elas geravam, se os resíduos eram perigosos ou não. Esse trabalho foi feito em 2018, 2019, uma coisa assim, tá? Faz pouco tempo que ele foi concluído e foi defendido. Mas a foto que vocês estão vendo aqui é a vista aérea do Distrito Industrial Antônio Crepaldi. Quem já conhece lá, quem já visitou, né, sabe mais ou menos quais indústrias que tem lá. Mas olha, dentro do trabalho dela, a preocupação. Ela foi analisar quais os segmentos, né, que haviam de indústrias naquele distrito industrial. Aí vocês estão vendo aí
que ela separou por cores, né? Ela separou por cores e colocou aí, né? Tem alimentos e bebidas, tem indústria de carroceria, tem indústria de concreto, concreto asfáltico, tem de equipamentos eletrônicos, metalúrgica, petroquímica, química, reciclagem. Esse que ela colocou, outros é que alguns usam como depósito, né? Ela não conseguiu ter muito acesso. Pesquisa científica é isso, gente. Dá trabalho, porque tem que coletar todas as informações. E aí ela disse, bom, nós temos vários segmentos. E esses segmentos, eles geram que tipo de resíduos? Então, olha os resíduos que foram gerados. Nós temos areia de fundição, borra ácida, borracha, escória de fundição de alumínio, alumínio que é altamente poluente, ferro e lonana, ferro e madeira, isopor e alumínio, lixo orgânico, materiais de escritório, isso que é o menos preocupante, lodo de tratamento de águas residuárias, isso é preocupante, papelão, papéis, varredura, plástico, metal, papelão, sucata de metais ferrosos, sucata de metais não ferrosos, varrição de fábrica, águas residuárias e óleo. Então, dá para a gente perceber dentro, né, dos tipos de resíduos, dos segmentos, né, os resíduos que são gerados em cada segmento. Por exemplo, aqui onde é vermelho, que o resíduo é óleo, a gente está vendo que é uma produção de concreto asfáltico, né? Aqui logo abaixo, no amarelo um pouco mais forte, que é a borra ácida, é uma indústria petroquímica aqui, né? E logo abaixo, meio sépia, que seria areia de fundição, ela é uma empresa metalúrgica. Então, só para vocês terem uma ideia do trabalho, o cuidado que essa aluna teve, né, para relacionar o segmento produtivo e os tipos de resíduos que são gerados, justamente para poder analisar se esses resíduos são perigosos ou não são perigosos. Então, ela trouxe um novo mapeamento onde ela mostra, né, os resíduos classe 1 são de alta periculosidade porque apresentam riscos à saúde pública e ao meio ambiente, são altamente poluentes, né? Estão aí em cor de rosa no mapa, justamente metalúrgico, concreto, né? que a gente já verificou. E os resíduos de classe 2 são aqueles não inertes ou inertes, mas que apresentam baixa periculosidade. Então, papel, material orgânico, vidro, que é reciclado ou que pode ser dispostos em aterros sanitários que não são tão poluentes assim. E os inertes, né, que não sofrem mudança na sua decomposição. E o melhor exemplo disso é entulho de construção. Então, a gente está vendo aí que no Distrito Industrial Antônio Crepaldi, Presidente Prudente, nós temos resíduos tanto de classe 1, que são perigosíssimos, mas temos a grande maioria das indústrias, né, geram resíduos não tão perigosos assim, não deixam de ser resíduos, mas continuam sendo perigosos. Qual foi a preocupação dela, né? Então, analisar a fonte de poluição para cada um desses resíduos, então resíduos perigosos aqui da classe 1, a gente está vendo que a fonte de poluição é esgoto sanitário, gás e caldeiras, né, que são queimadas, e forno de fundição, além do uso de desengraxante, né, nas empresas. Então, a gente consegue fazer essa relação aqui e verificar as indústrias e se o resíduo que elas geram é perigoso ou não, ou seja, ação antrópica, gente. Se essas indústrias que geram resíduos perigosos não tratarem muito bem, né, da sua maneira de geração e de deposição, isso pode causar um grave acidente, como no caso Mariana, né, ou mesmo Chernobyl, Fukushima, né, graves acidentes, né,
ambientais. E as empresas que estão em verdinho aqui ou em cinza no outro mapa, cinza claro, que mostram, né, que os resíduos não são tão perigosos assim, da mesma maneira ainda precisam ter maneiras de cuidar da geração e da disposição final desses resíduos. Então, o trabalho dela foi mais a nível de política pública. O que ela queria era garantir que houvesse planos de gerenciamento de resíduos nessas indústrias, e ela descobriu que as indústrias que produzem resíduos perigosos, elas são obrigadas a ter esse plano de gerenciamento, e elas realmente têm. Tá? E as outras empresas, elas não precisam ter um plano de gerenciamento ambiental, mas elas precisam seguir normas ambientais para a destinação desses resíduos. Então, dentro do trabalho dela, ela atingiu o objetivo. Mas a pergunta que eu faço para vocês se enxergando dentro de cada uma dessas indústrias, enquanto gestores, né, de produção, as informações coletadas em termos de tipo de resíduo, relacionar a empresa que gera, se é resíduo perigoso ou não, isso pode ser útil, né, para a tomada de decisões produtivas, seja no setor público ou no setor privado? Professora? Oi. Eu trabalho na área industrial, aliás, também, né? É um grupo que tem várias vertentes. E a gente está construindo a nova sede no novo distrito industrial, que é ali na Ângelo Rena. Uhum. E nós fomos fazer o levantamento. Esse levantamento aí precisou de engenheiro, a CETESB, aprovação da CETESB, para a gente poder fazer a construção da indústria lá. E justamente por causa dos resíduos que a empresa gera. É bem interessante, porque você precisa contratar engenheiros e você precisa fazer o EIA-RIMA, né? O Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente. E depois disso você precisa ter uma certificação assinada pela CETESB. Só assim você pode dar continuidade à atividade da empresa. Verdade. Né? Hoje está muito mais criterioso. Antes não tinha tanto cuidado assim, mas agora o cuidado é muito grande, porque a preocupação ambiental está cada vez maior, né? A Mariane falando... E é uma coisa que toma tempo, né? Leva bastante tempo. Não é uma coisa rápida de fazer, não. Não, porque se um promotor ambiental, né, ele tiver dúvida sobre algum item, vocês precisam refazer. Ou chamar uma auditoria, novos consultores, então é uma coisa meio demorada, porque a indústria gera, né, se ela for determinada área específica, ela pode gerar poluentes que podem ser prejudiciais à saúde humana, né? E aí tem que ter todo um planejamento de como descartar, e é caro, né? Eu não sei qual a área de atuação que vocês produzem, mas os resíduos mais perigosos, você paga para uma empresa terceirizada levar para um aterro específico. Isso não sai barato. Mas é interessante. A gente trabalha, lá no caso, a gente trabalha com a parte de metais, né? A gente é uma também. Fabricação de automóveis. Então, provavelmente são materiais, resíduos de classe 1. Vocês devem produzir dois, né? Resíduos de classe 2 e resíduos de classe 1. O de classe 2 é fácil descartar, é mais tranquilo, né? Um planejamento, um plano mais simples, ele resolve o problema. Mas quando a geração de classe 1, aí vocês precisam ter muito cuidado, né? Porque isso é muito bem delineado, então o pessoal pega pesado. Mas vai demorar, mas é com os técnicos. E hoje eu falo assim, o novo distrito industrial, ele está bem melhor estruturado que o primeiro. O primeiro, gente, surgiu na década de 50, né? Ele não tinha estrutura nenhuma. O novo distrito industrial, ele já está baseado nesses cuidados. Então, ele já tem, né, toda uma estrutura
para atender as indústrias que estão chegando lá. Então, acredito que não vai ter tantos problemas assim. Bom, pessoal, deixa eu ver que horas são agora. Como eu percebi que tem alguns alunos que não entregaram, na verdade, só 7 alunos entregaram, então estou preocupada porque encerra hoje, tá? Então, eu vou deixar vocês terminarem o trabalhinho e a gente continua. Eu ia dar prosseguimento agora, mas eu vou deixar para vocês terminarem aquela atividade, então vocês podem ficar sem nota, né? Então, a atividade, deixa eu dar só uma olhadinha, se mais pessoas entraram. Não, gente, ainda só 7 alunos fizeram, tá? E vence hoje. Então, vou fazer o seguinte, deixa o restinho de aula, gente, é só completar aquele quadro. É muito fácil e é muito rápido, ok? Então, eu vou deixar vocês agora, quem já entregou, que já concluiu. A Natália acabou de mandar? Legal, Natália. Natália, deu certo lá em trabalho de conclusão 1, você conseguiu acessar? Não, professora, eu queria saber se chegou para você, porque eu enviei. Oi, eu não Então, entendi. eu consegui achar o trabalho, mas eu não sei se